Peppa Pig é uma porquinha muito teimosa. Você já ouviu alguém falar isso? Peppa Pig é um desenho com algumas atitudes controversas. Ups! Essas são apenas algumas frases que já ouvi adultos falando. Mas e se eu te dissesse que há uma explicação perfeitamente plausível dentro e fora do desenho que justifica esse sentimento? Pois é, pessoal. Se tem uma coisa que eu escuto sempre que alguém toca no assunto do desenho da Peppa, é que a Peppa é sem educação, não respeita os pais e é uma péssima influência para quem assiste. E isso não é coisa nova, pois desde que o desenho explodiu, 20 anos atrás, eu ouço pais e mães falando isso. E sim, existe uma teoria capaz de justificar isso, que é a de que a Peppa tem uma irmã gêmea malvada. Logo nos primeiros anos de vida do desenho, os canais oficiais lançaram uma imagem promocional para mostrar os personagens e o tom da animação. E é essa imagem aí que você vê na tela. Como a gente não conhecia o desenho ainda, não era de se estranhar que tem mais uma porquinha idêntica à Peppa dentro da casa. E isso não é nem especulação, tá ali, totalmente visível. Só que conforme o show foi avançando e as temporadas foram passando, nunca apareceu uma irmã da Peppa ou qualquer personagem semelhante em momento algum, e assim surgiu a teoria de que a Peppa poderia ter uma irmã gêmea. E ela tem até mesmo um nome, e seu nome é Olivia. Existem vários argumentos para suportar essa teoria, mas o que eu vou te mostrar no final do vídeo é a prova definitiva de que essa teoria é bem real e Olivia Pig existe de verdade. Então prepare-se para mais um episódio de Teoria Sinistra de Peppa Pig aqui no canal Planeta Teen. O primeiro argumento que nos ajuda a avaliar se essa teoria faz sentido ou não vem da vida real, de fora do desenho. Vocês sabiam que porcos têm muitos filhotes a cada gestação? É muito comum cada porca gerar em média uns 10 porquinhos toda vez que vai dar à luz. Mas na série da Peppa, nós só sabemos que a mamãe Pig teve 2 filhos que foram a Peppa e o George. E o pior de tudo é que o George foi uma gestação diferente, pois ele é alguns anos mais novo do que a Peppa. Isso na prática seria impossível, pois apenas um porco muito diferente ou doente teria só um filhote a cada gestação. Então, se o show fosse um pouquinho mais realista, era para Peppa ter pelo menos uns outros 8 irmãos. Só que além dos pais e avós da Peppa, e recentemente a tia Dottie, parece que simplesmente não existem mais porcos nesse mundo. A não ser que a gêmea da Peppa seja essa terceira porquinha que não sabemos, pois vive escondida na casa dos Pig. Ou quem sabe algum tipo de acidente horrível aconteceu com todos os irmãos da Peppa e os pais esconderam essa informação até que ela tenha idade para entender? Ou quem sabe isso não foi nenhum acidente e foi tudo culpa dessa irmã gêmea, que tinha inveja de seus outros irmãos e queria a mamãe Pig apenas para ela. Eu acho essas teorias macabras demais, mas não consigo parar de pensar nelas. Qual a sua teoria para o que rolou com os outros irmãos da Peppa? Comente sua teoria com a hashtag gêmea aí embaixo. Muitos fãs acham que a teoria de uma irmã gêmea não faz sentido, e que na verdade a Peppa tem dupla personalidade, e que isso explicaria os momentos em que ela é extremamente desagradável e mal criada. Como por exemplo no episódio A Briga, em que Peppa e Suzy estão jogando um jogo de cartas e Suzy ganha um jogo atrás do outro. Suzy é a melhor amiga da Peppa, e é de se esperar que quando seu amigo ganha de você num jogo, você se divirta junto com ele e tope uma revanche para tentar devolver a humilhação de ter sido um noob lixo. Mas aqui no caso da Peppa, ela começa a perder, e perder, e perder, e só depois da Suzy ter farmado ela um monte, a Peppa fica pistola, levanta e acusa a Suzy de estar trapaceando. Só que o que é estranho é que temos incontáveis episódios da Peppa e da Suzy brincando juntas e se divertindo numa boa. Mas aqui, do nada, ela tilta e acusa a melhor amiga de ser uma trapaceira? Outro momento esquisito, e que os fãs dizem ser por conta de dupla personalidade, é o episódio que o George pega uma gripe depois de brincar na chuva. Depois que eles voltam para casa, todo mundo nota algo estranho, e o Papai Pig liga para o Dr. Urso para uma visita doméstica. A Peppa pergunta se o George vai precisar ir para o hospital, e quando o Papai Pig nega, olha a cara de desconfiada que ela faz, e ainda diz que o George não está doente de verdade, como se ele estivesse mentindo. E ela ainda chama ele de nojento, e diz que ele tosse alto demais e que isso atrapalha ela. Como que uma menina normalmente doce como a Peppa, que sempre quer ajudar os pais e se divertir com os amigos e irmão, começa a se comportar dessa forma do nada? Eu acho que a explicação mais plausível é a da gêmea do mal, simplesmente porque a dupla personalidade não condiz com a imagem inicial que gerou toda essa conversa. Tipo,
Literalmente tem mais uma porquinha ali fisicamente dentro da casa. Não faz sentido ser um transtorno mental. Um dos motivos que fazem a teoria de serem duas pessoas é que sempre vemos a Peppa, além de ter essa mudança de personalidade, esquecer muito as coisas, como no episódio que ela recebe um cavalinho da tia Dot que mora muito longe. Ela nunca tinha ouvido falar dessa tia antes, e de repente o Sr. Zebra chega com uma caixa enorme encomendada diretamente para a Peppa e o George, com uma cartinha e tudo. E quando eles leem a carta, está assinado Tia Dot. Para alguém da idade da Peppa, isso é muito memorável, não acha? Eu já sou adulto e me lembro de todos os presentes que realmente gostei de ganhar naquela época. Então, com certeza, a Peppa não teria esquecido de ganhar um presentão desses da tia que mora longe. Só que anos depois, no episódio do Dia de Ação de Graças, ela simplesmente esqueceu que a tia Dot sequer existia. É como se ela tivesse deletado até mesmo a memória do brinquedo da cabeça. E isso sabemos que é impossível de alguém da idade da Peppa fazer, por mais que nem use o brinquedo mais. Mas tem uma explicação bem óbvia. Isso é porque a Peppa que aprendeu sobre a tia Dot não é a mesma Peppa que conheceu ela depois. Não tem como você lembrar de algo que nunca viu ou ouviu falar, então significa que uma dessas duas Peppas era a gêmea malvada. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu daria uma prova concreta no final? Pois chegou a hora, mas antes disso, aproveita para assinar o canal e ativar o sininho para não perder novos vídeos como esse. Como prometido, chegou a hora de mostrar como toda essa teoria é provada pelo próprio desenho no episódio O Livro da Mamãe Pig. Aqui a Peppa tá desesperada para jogar videogame no computador da Mamãe Pig, mas ela está ocupada escrevendo seu livro. E enquanto ela está distraída, Peppa e George passam a mão no computador e ligam o joguinho da galinha. Eventualmente, como todo jogo estilo arcade, você chega numa tela de placar em que tem que digitar suas iniciais para registrar a sua pontuação e ficar com seu nome na lista dos melhores do jogo. Se você olhar embaixo, tem um placar muito ruim na base da lista, com as iniciais de alguém misterioso que não conhecemos. Se você pegar cada entrada do placar, pela forma que está escrito, dá para saber exatamente quem foi que jogou e registrou sua pontuação. Olha só, Gil é o George, Pep é a Peppa, GNP é a vovó Pig, GPP é o vovô Pig, MMP é a mamãe Pig, Suzy é obviamente a Suzy. Mas quem seria esse OP? Não existe nenhum outro personagem com essas iniciais nem na série e nem orbitando esse elenco de personagens. Pois essa, meus amigos, é a Olivia Pig, que falamos lá no começo do episódio. Ela deve sair de seu esconderijo durante a noite para tentar jogar, ou ela fez isso uma vez só e teve que desligar o computador rápido para não ser descoberta. E por isso o placar dela tá tão astronomicamente baixo dessa forma. Uma teoria secundária é a de que as duas porquinhas dividem a mesma identidade de Peppa para revezar, já que ambas têm a mesma doença que impede elas de saírem de casa todos os dias. E assim, os pais Pig bolaram o plano de fazer as duas compartilharem a mesma vida e amigos, para que nenhuma se sinta sozinha. Só que, como todo mundo, Olivia quer ser a própria pessoa, com os próprios gostos e os próprios amigos. E essa tentativa de jogar o joguinho no computador foi sua chance de tentar deixar sua marca no mundo, ao registrar suas iniciais de Olivia Pig no placar do PC da família.